pode piorar as minhas dores? Eu sinto que eu tenho mais dores durante o inverno. Ou então tem gente que às vezes é submetido a algum tipo de choques térmicos, né, em função do próprio trabalho, em função às vezes da atividade profissional que a pessoa exerce. Então hoje eu vou falar sobre esse assunto. Fica comigo até o final para você tirar todas as suas dúvidas. Além disso, eu quero pedir para que você não deixe de assinar aqui o nosso canal do YouTube, também me acompanhar no Instagram. Diariamente a gente posta matérias muito interessantes que vai ser muito importante para que você tenha noções de como lidar melhor com o seu corpo. Muito bem, então vamos ao nosso assunto do dia. O frio pode influenciar na piora das dores? Nós podemos aqui falar de uma questão que é uma questão de chamada viabilidade ou plausibilidade biológica. O que significa isso? Significa quando algum tipo de explicação ela tem um fundamento de alguma maneira que explica aquela ocorrência recorrente entre os pacientes. E no caso do frio, isso é muito recorrente. Então, várias pessoas que a gente atende, que a gente trabalha no dia a dia, referem que quando o tempo muda, quando esfria, quando o tempo está mais frio, que há uma piora do quadro doloroso. Isso pode acontecer principalmente devido às tensões musculares de quando a gente está com frio. Ou então, muitas vezes, a dificuldade da nossa mobilidade. Então, as pessoas no frio, elas tendem a se movimentar menos. Lembrem-se, eu sempre digo tendem, porque isso não é uma regra. Claro que há pessoas que se movimentam mais no inverno, pode sim acontecer, mas de maneira geral, o verão, o calor, o clima tropical, ele favorece mais os movimentos, as pessoas ficam mais encorajadas a fazer atividades físicas, a sair de casa. E no inverno a tendência é ao contrário, as pessoas ficarem mais recolhidas, se protegerem mais em detrimento do verão, tá? Então isso é um fato. É o fato climático que vai afetar uma grande quantidade de pessoas. Uma outra questão que a gente tem que levar em conta é quando a pessoa tem contato abrupto a alguma situação em que a temperatura está muito diferente ou muito fria. Então, vamos supor, a pessoa que faz aquele banho gelado, né, de manhã cedo, ou que vai fazer o mergulho em algum lugar onde está fazendo muito frio. Se essa pessoa já tem uma predisposição, se ela já tem algum histórico na vida dela, pode acontecer, assim como já havia acontecer, de haver uma piora, uma intensificação daquele problema. Os tecidos, quando eles sofrem aquele choque térmico, eles se contraem. Porém, a gente sabe que o efeito imediato à contração intensa é a vasodilatação intensa, tanto que o gelo, ele é muitas vezes usado como terapia, né? Ele é considerado um elemento terapêutico no trato de vários tipos de problemas, principalmente aqueles problemas que são frutos de traumas, né? Onde a gente precisa que o sangue faça diminua o extravasamento da lesão, para que a lesão não fique tão inundada de líquidos e possa se recuperar mais rápido. Tá? Então, o gelo, vocês vejam, é o mesmo recurso terapêutico, pode ser terapêutico e pode ser lesivo, né? Pode ser desencadeador, sim, de uma crise em alguns tipos de pessoa, em alguns tipos de problemas. A gente sabe que o frio, assim como a falta da mobilidade, ela aumenta as dores ou aumenta a incidência de dores em caso de pessoas que têm algum tipo de osteoartrose, tá? Ou algum tipo de doenças reumáticas. São aqueles casos em que a pessoa tem mais dor pela manhã, né? Quando ela passou a noite deitada, passou a noite em repouso,
e principalmente quando o clima está mais frio. Então, as doenças reumáticas também podem ser levemente agravadas, tá? Quando eu digo levemente agravadas, vai depender de um conjunto de fatores que vão se somar e que podem, no fim das contas, fazer com que a dor da pessoa se agrave, se desencadeie, tá? Tem também os casos daquelas pessoas que trabalham submetidas a temperaturas extremas. Então, por exemplo, trabalhadores de câmaras frias, trabalhadores que trabalham justamente expostos, né, a um clima extremo. Essas pessoas, elas tendem a relatar mais crises, mais dores nessas épocas onde o frio está mais intenso e principalmente quando elas têm que fazer aquele procedimento dentro de câmaras frias. Tanto que nesses pacientes é muito comum a gente ver afastamentos maiores no período de frio, na época de frio, tá? E alguns perfis de pessoas nem conseguem se adaptar a esse tipo de trabalho. Porém, o que eu quero deixar também aqui ao final desse vídeo para vocês, uma reflexão bem oportuna, que o nosso corpo humano, ele tem a capacidade imensa de se adaptar, tanto que nós estamos presentes em lugares, todos os lugares da Terra, né? Aqueles lugares onde as temperaturas são extremas, tanto para o frio quanto para o calor, e o nosso corpo ele se adapta a isso, tá? Ele se adapta. Então, quer dizer, o fator climático e o fator temperatura, ele não é o único fator que deve ser considerado no caso da pessoa com dor, porque nós sabemos que junto a isso tem que ser considerado fatores de problemas pré-existentes, falta de determinados tipos de movimentos que a pessoa pode estar precisando, tratamentos às vezes corretos, né? Então, é muito comum a pessoa que tem dores fazer uso demais de remédios e não fazer um tratamento realmente adequado, eficiente, que vai tratar lá especificamente aquele problema da maneira correta, tá? Então, o que eu digo, o que eu quero dizer com maneira correta? Não adianta dar um tipo de remédio para um problema que tem outra característica. Por exemplo, um problema que tem a característica mais mecânica não vai solucionar se você botar gelo ou calor, tá? Um problema que tem natureza mecânica não vai adiantar se você tomar remédios, tá? Então, a cada tipo de problema, o seu respectivo remédio, tá? E o remédio, eu quero dizer aqui, é a terapêutica adequada a cada tipo de problema, tá? Isso é muito importante. Então, resumindo essa história do frio, sim, ele pode ser um fator. Na prática clínica a gente vê isso acontecer, a gente vê os pacientes queixarem-se muito, né, quando está fazendo mais frio, sem falar nas mudanças abruptas de temperatura ou mudanças abruptas climáticas, nem sempre de temperatura. Então, por exemplo, quando está para chover, né, é senso comum isso, que as pessoas sentem, né, mais aquelas dores pontuais, seja de lesões antigas ou seja lesões recentes. Tanto que eu hoje em dia levo em conta isso no tratamento diário meu, no cotidiano meu, onde o paciente refere maior queixa dolorosa, a gente fica observando se houve ou não influência daquele processo de mudança de temperatura, até porque eu moro em uma cidade onde temos muitas mudanças climáticas, às vezes em um mesmo dia você pode variar até mais de 10 graus centígrados, né? Então, é uma diferença muito grande, muito abrupta muitas vezes, e isso sim pode interferir nos quadros de dores das pessoas, tá? Agora, o que você precisa fazer é tratar aqueles fatores que você tem poder sobre, tá? Então, a gente não consegue controlar o clima, mas a gente consegue fazer uma série de coisas para que a gente possa ter mais segurança e menos
estar menos suscetível a mudanças climáticas. Porque se o seu problema não está bem, se você já não está bem, o clima vai ser importante. Mas se você tratar esse problema, ficar com uma crise menor, com menos incidência de dor no seu dia a dia, o clima talvez você nem perceba a influência ou a alteração dos seus sintomas em função dele, ok? Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês de informação hoje, espero que tenha ajudado. Se você tem mais dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para mim. Além disso, não deixe de assinar o nosso canal, acionar as notificações para que o YouTube te avise dos novos vídeos, ok? Então é isso, gente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.